Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, maravilhosas de plantão! Como vocês estão? Que dia maravilhoso hoje! Estou muito feliz. Pode Coatis, toda terça-feira às 10h30. Então, bora que hoje o assunto é um dos meus queridinhos. E esse assunto, eu espero que contribua na vida de muitas mulheres, de muitas mães. Talvez eu traga aqui algumas consciências e a gente comece a entender algumas coisas que acontecem na nossa casa com a gente, com os nossos filhos. Falando em filho, bom dia, meu amor, bom dia, Martinha, bom dia, André, bom dia, José Carlos e todos vocês que estão comigo. Tô aqui, ó, sempre tenho algo que o José Carlos entrega para mim e que é essa nossa conexão, além do que eu vou falar da de sempre. Bora lá então começar hoje. A cura da mãe e a cura do filho. Quem já ouviu falar sobre isso? Quando eu falo que a cura da mãe e a cura do filho, é porque dentro da maternidade intuitiva, que é a mãe, a mulher, ela já vem com essa sabedoria ancestral da nossa intuição, ok? E quando eu falo da mãe intuitiva, e eu trago para vocês essa frase, a cura da mãe, a cura do filho, muitas mulheres já vêm para mim e falam, nossa, é muito forte, Bia, eu não consigo lidar com isso. E aí eu já entra a culpa, porque nasce uma mãe, né, renascemos ali no parto, e nasce uma culpa. Então eu já vou pedir para você o seguinte, baixando as barreiras para receber, porque através do receber vocês vão poder criar muitas mais consciências e vão entender o que eu vou trazer aqui para vocês, tudo bem? Então, bora lá. A cura da mãe e a cura do filho. E quando eu falo isso da nossa conexão emocional, da nossa conexão espiritual e da nossa conexão física, energética. Tudo bem? Quando eu falo pra você assim, a imunidade da criança não é apenas física. Acabei de falar no Instagram ali, né? Que a imunidade da criança não é apenas física. E muitas pessoas já... Como assim não é apenas física, né? Ela também é emocional e espiritual. Estão me escutando? Tá tudo certo, né? Então, bora lá. Eu não vou ficar olhando muitos comentários, depois eu volto, porque senão eu vou me perder. Tudo bem? Então, vamos começar. Vamos começar com tudo. Bora lá, Neto. Neto, gente, está aqui. Bom dia. Então, a cura da criança não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Quando nasce a criança, ela... Ali na concepção, ok? Quando existe a concepção da criança, o pai e a mãe já dizem sim para essa criança. Então, a gente já nasce recebendo dois grandiosos sim. Então, o sim na concepção e o sim na hora do parto, tudo bem? Dentro desse meio tempo, a gente já recebe muitas informações da ambiência, do que esses pais, do relacionamento e daquilo que a criança vai passar. Quando você... e aí eu vou trazer, eu tô conversando com as mães, tá? Mas os pais entram em sintonia também, ok? Eu vou trazer alguma coisa sobre pais, mas são com vocês mães, tudo bem? Quando você se cura e se fortalece, a gente transmite, né, uma mudança para esse filho através do nosso cordão umbilical quântico. E é por isso que é tão importante para vocês assistirem a aula que eu dei a semana passada sobre física quântica, epigenética, ok? E elos com essa criança. Por quê? Porque senão vocês não vão entender quando eu vou trazer algumas informações aqui. Então, caso fique muito complicado, volta na semana passada e vocês vão entender um pouquinho mais, assim, bem superficialmente, para entrar aqui, tá bom? O laço espiritual que a gente tem com as nossas crianças permite transmitir muito mais do que as ações, muito mais do que hormônios, muito mais do que células, DNA, desde pequenininho até quando eles ficam grandes, tudo bem? A gente tem a condição e a força de criar um ambiente de amor, de segurança, de conexão para essa criança. E são essas as chaves para essa criança e essa infância ser saudável e ela vai estar imune de doenças. Quando eu entro para vocês que os sintomas das crianças, né, o que acontecem com as crianças, não são manifestações isoladas fisicamente, mas são conexões que acontecem no tratar da mãe com o filho, quer dizer que quando o ambiente dessa casa não está emocionalmente, né,
alinhado, conectado com os sentimentos, com aquilo que essa mãe gostaria, quando a conexão dos pais, mãe e pai, né, não está alinhada dentro das emoções daquilo que essa mãe gostaria, a criança ela vai receber, tudo bem? E aí ela vai entrar num desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vai gerar muitos sintomas, ou seja, vão gerar hormônios, transformações hormonais nessa criança, e aí ela vai ficar, a imunidade dela vai baixar. Naturalmente, essa criança vai baixar a sua imunidade e ela vai receber tudo aquilo que está passando ali. Do 0 aos 7 anos e meio, então desde a concepção, nesse processo de parto, nesse processo do pós-parto, então desde que ela é concebida até os 7 anos e meio, essa criança está em fusão emocional, energética profunda com a sua mãe. Então, tudo que a mãe sente, essa criança sente. Então, eu recebo muitas pessoas lá na clínica, enfim, atendimentos online, em que muitas mães falam: minha criança está com infecção recorrente, otite, né, rinites, infecções pelo corpo, problemas do intestino, minha criança está com o intestino preso ou muito solto, cólicas. E eu estou falando isso de crianças de 0 a 7 anos e meio, ok? Tá com muita ansiedade, agitação, ela é hiperativa. Tive um diagnóstico, o médico me passou remédios, né? Dificuldade para dormir. Essa criança não consegue dormir, dorme muito pouco, né? Dificuldades respiratórias, todas as ites que a gente conhece, né? Bronquite, asma, rinite, sinusite. O que mais? Alergias e problemas de pele. Essa daí é a mais comum de todas. Tudo isso é uma ligação de todas as emoções da mãe. Novamente, não é pra gente se sentir culpada, novamente não é pra gente ficar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha criança? Não. É o resultado das suas emoções, do ambiente. E a gente consegue olhar para isso, tudo bem? Mas dentro desse meio tempo, as mães me procuram na clínica para olhar para a criança, porque a gente não tem essa informação. A gente não tem informação. Vocês têm essa informação? Acho que eu nunca tive essa informação. Que o que eu sinto, o que eu estou passando, principalmente nas minhas emoções, essa criança vai receber, e eu tenho a capacidade de mudar nas minhas emoções, naquilo que eu vou me curando, essa criança vai receber. Eu nunca tive essa informação. E na minha maternidade, foi aí que eu fui olhar para coisas através de uma otite do meu filho, e que foi então que eu entendi a ambiência, eu entendi as minhas emoções, eu entendi os desequilíbrios para que tudo pudesse se alinhar. E fez muito sentido para mim, tanto que eu fui estudar e hoje eu estou aqui para, espero, né, contribuir na vida de muitos que estão aí do outro lado. Dos 7 anos e meio aos 14 anos, essa criança ela está conectada com a figura paterna. Não precisa ser necessariamente o pai, mas a figura paterna, tudo bem? Cada fase vai demandar um e outro. Depois dos 14 anos, essa criança com essa base familiar que a gente cria, ela vai para o mundo, tudo bem? E aí ela vai ter contato com os amigos, contato com a escola, contato com figuras públicas. E aí ela vai começar a trabalhar suas escolhas, tá? A sinergia de ambos, da mãe e do pai, né, o afeto, o amor, a segurança emocional que é passada ali, a dedicação do próprio amor, auto-amor, né, do amor próprio dessa criança, vai ser através dessa saúde emocional que vai ser gerada através da mãe, através do pai. E vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então, quando você é uma mulher que fala sim para todo mundo, que é a boazinha, não a boa, né? Ai, a Bia é muito boa. Ou a Bia é boazinha, né? Quando eu falo, ai, a Bia é boazinha, pede para ela que ela faz tudo, né? É sobre fazer tudo e é sobre falar não para você para falar sim para os outros. Então, até quanto o nosso querer agradar o próximo, isso não entra na parte de altruísmo, tá, gente? É querer agradar o próximo para desagradar a si, vai isso gerar muitas emoções nos seus filhos, muitas emoções e desequilíbrios hormonais em você e nele, tá bom? Tá fazendo sentido? Eu vou indo, tá? E aí vocês vão me falando se vai fazendo sentido ou não, tudo bem? Esse é um assunto que eu gosto muito, porque quando eu trago para as mães, né, do consultório,
que elas querem que eu olhe a criança delas, que eu faça alguma modificação, algum olhar, sim, eu vou entrar com algumas ferramentas. Uma delas, e a mais gostosa da gente utilizar, são os óleos essenciais, onde a gente vai trabalhar com os aromas, vai trabalhar de forma com o toque. Então, quando essa mãe tem essa... entra nessa sintonia com a criança de fazer uma chantala, que é essa massagem com os óleos essenciais nessa criança, e a criança não precisa ser necessariamente do 0 a 7 anos, tá, gente? Essa fusão da mãe com o filho é para sempre. Então, para vocês, senhoras que estão me assistindo, a sua cura é a cura do seu filho até hoje. Então, a gente consegue fazer a modificação através do elo espiritual e cordão quântico, tudo bem? A gente vai usar, então, nessa criança bebezinha, né, os óleos essenciais, que é a forma mais adequada para a gente entrar com esse acolhimento, com esse apoio. E eu vou olhar para a mãe. Então, muitas mães, elas não têm essa intenção de olhar para si. Elas têm a intenção de resolver o problema do filho, né? E aí, eu quero olhar essa otite do meu filho, eu quero curar, porque ele está em dor. Mas, na realidade, as crianças são um espelho da dor dos pais, da dor da mãe. E aí, quando a gente olha para essa criança, a gente consegue resolver, muito provavelmente, se a gente não olhou para a mãe, essa criança vai voltar novamente a ter uma otite ou ter alguma outra coisa que vai mostrar, mãe, novamente, a gente está passando por isso. Então, quando eu cuido, né, acolho essa criança, eu também vou olhar para a mãe. Então, eu sempre faço esse cuidado com mãe e filho, tudo bem? Muitas mães me procuram e eu trouxe aqui três diferentes preocupações, né? Então, eu quero trazer para vocês o nosso olhar, o olhar, né, da epigenética, de como a gente consegue modificar e reprogramar isso para vocês, tá? Então, infecções recorrentes. Quais são as infecções recorrentes? Sazonais, né? Gripes, otites, viroses frequentes. Sempre quando uma criança entra para a escola, ai, meu filho não quer ficar na escola, meu filho não quer ir na escola, a gente já começa essa movimentação da mãe com o filho, dessa quebra, né, desse desapego de deixar o meu filho começar a crescer. E a mãe, quando ela se torna mãe, ela tem um período de crescimento ali e que muito provavelmente é muito difícil dela querer também voltar e começar a crescer. Então, essas infecções recorrentes são normais, porque os hormônios da mãe já estão ali movimentando, né, de tristeza, de preocupação principalmente, o que pode acontecer com meu filho, algo pode dar errado, ele pode se machucar, enfim. E aí, a imunidade dessa criança, principalmente da mãe também, sempre quando o filho fica doente, depois um pouquinho a mãe também fica, então é essa simbiose, tá? Vamos lá? A ligação com a mãe, dentro dessas infecções recorrentes. Se a mãe se sente muito culpada ou sobrecarregada, a criança também pode adoecer rapidamente, como uma forma inconsciente de mostrar para essa mãe e pedir mais atenção e conexão. Ou seja, qual é a causa secundária? Eu sempre pergunto, qual é a causa secundária do seu filho estar com uma otite, uma gripe ou uma virose? Né? Ele vai ficar ali querendo mais acolhimento, mais atenção. E aí, o que vai trazer para essa mãe? Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não consigo fazer isso nesse momento. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Principalmente as mães que ficam em casa, né, com as crianças. As mães que trabalham fora e casa, né? Essa dupla jornada. Mas as mães que trabalham em casa têm ali milhões de coisas para fazer, né? Eu tô trazendo as mães que mandam a criança para a escola, porque eu tenho a maioria das minhas mães aqui, elas fazem esse movimento, tá? Se sentem muito culpadas de levar o seu bebê de poucos meses para a escola porque precisa voltar ao trabalho, ela se sente sobrecarregada ou de cuidar de casa ou de cuidar de tudo, então essa criança já vai sentir, tá? O que a gente consegue trabalhar na ligação desse ambiente, né? O ambiente onde a criança sente medo, instabilidade emocional também pode afetar essa imunidade. E aí cai a imunidade, aí ela já começa a receber, né, todas essas infecções recorrentes, tá? Pais, fiquem ligados comigo agora também, não são só as mães, tá? Se o pai é ausente ou uma separação muito recente entre a mãe e esse pai, essa criança
vai sentir, vai adoecer, tá bom? Vai gerar o quê? Muita insegurança emocional, tudo bem? E o que a gente consegue lidar, né? Então, qual é a ligação dessa herança genética dessas infecções recorrentes? As crianças já nascem com um sistema imunológico muito mais sensível, porque ela está em formação, né? Então, a gente precisa tomar muito mais cuidado, né, do que nos adultos ou numa criança maior. Mas o padrão emocional da família vai afetar muito e ativar essas doenças com frequência. Tudo bem? Vamos passar para a próxima? Então, a gente falou aqui das infecções recorrentes, que são muito importantes, tá? Agora, a gente vai falar sobre ansiedade e agitação. Eu recebo muito também. O meu filho, ele faz muita birra, ele tem muito medo de tudo, então os medos frequentes. O meu filho não para, ele tem uma hiperatividade excessiva, enorme, né? Lidei muito com isso e eu fui entender muitos padrões. No meu caso, tá, gente? Eu vou abrir aqui para vocês. Foi algo que aconteceu durante o parto. Mas o que mais é interessante, eu estou trazendo isso como um todo, só que para cada mãe, para cada criança, existe uma história, existe uma herança genética, existem comportamentos e padrões. Isso é para todo mundo? Não, eu estou trazendo um geral e a gente estuda cada história, tudo bem? Quando a gente tem uma agitação, ansiedade excessiva, qual que é a ligação que a mãe traz pra gente, então? Se a mãe, ela vive super acelerada, se a mãe já é acelerada, gente, coisa que não é meu caso. Super preocupada, sempre em estado de alerta, ou seja, eu tô ali emanando e mandando cortisol, adrenalina o tempo inteiro. Não só para mim, mas quando eu tô, né, gestando para essa criança que tá na minha barriga. A criança pode reproduzir todo esse padrão através da hiperatividade e impulsividade. Faz sentido para vocês? Porque assim, a criança, ela vem para refletir tudo aquilo que a gente precisa trabalhar na gente. Tudo. Então, os nossos filhos são os nossos maiores mestres, ok? O que esse ambiente fala, então, dessa criança? Um ambiente com excesso de estímulos. Telas, barulhos, açúcar, rotina desorganizada. Ela pode intensificar a ansiedade dessa criança, tá? Então, eu sempre prego na minha casa, com meu filho. É difícil? É, mas é possível. Doces, em aniversário, finais de semana. Acontece de não ser sempre? Sim. Mas ele comeu um bolinho de manhã, entendeu? Contra a minha vontade? Contra a minha vontade. Gostaria que ele não tivesse comido? Não gostaria. Mas acontece, percebem? Então, antigamente, eu era muito rígida a essas informações. 6 horas da tarde a gente desligava todas as luzes e tinha que estar tudo escuro para ele sentir a diferença, né? Para trabalhar à noite, de manhã, né? A gente tem essa informação, mas antigamente eu era muito rígida, hoje eu consigo ser mais flexível, percebe? Então, cada um dentro daquilo que consegue fazer. Pais, qual é a ligação com a figura paterna aí? O pai instável emocionalmente ou rígido demais nas regras dentro daquele processo, a criança pode manifestar ansiedade como forma de buscar aprovação e segurança. Então, a criança vai estar ali o tempo inteiro tentando. Sabe aquelas crianças? Olha, mãe, eu fiz esse desenho, tá bonito? Eu tô fazendo aqui uma coisa. Mãe, o que você acha? Pai, o que você acha? A criança sempre vai atrás de aprovação e tentar se sentir segura, ok? Então, pais, também podemos olhar para isso. E qual é a herança genética que a gente recebe disso? A criança, ela pode carregar uma tendência de altos níveis de adrenalina e cortisol, que é o que eu disse no meu caso, né? Herdadas da família. Isso não vem só de mim. Isso vem da genética do meu marido, dos nossos ancestrais, que muito provavelmente eram muito acelerados, preocupados e sempre estavam no movimento, percebe? Isso eu tô trazendo a minha criança, tá, gente? Mas aí a gente vai olhar cada uma criança de cada uma, tá? Porque a história é diferente, tá? Se houver histórico de estresse, transtornos de ansiedade, TDAH na linhagem materno-paterna, né? Isso vai ser muito alto e vai trazer também, né, essa agitação e ansiedade excessiva. Ok? Vamos para a última, então. Essas são as que mais me perguntam e eu senti de trazer
para que a gente conseguisse perceber o que essa criança traz pra gente. Existe sim esse olhar, vamos olhar para dentro, vamos cuidar, e existe sim o tratamento, o cuidado dos dois. Tudo bem? Que são completamente diferentes, né? Tá bom? Alguém aí já ouviu falar ou trouxe da sua criança? Gente, ele não dorme, eu não durmo. Eu vejo mães exaustas que a criança não dorme, mas assim, não dorme mesmo. Ou só chora, acorda chorando, tem insônia, o sono é muito agitado, não consegue ter um sono. Essa criança, ou essa mãe, não consegue ter um descanso durante essa noite. Então, a dificuldade para dormir. Geralmente essas crianças, né, têm essa ligação com a mãe. Se a mãe fica muito ansiosa, a cabeça não para de pensar e ela está passando por um momento ou uma fase de insegurança emocional, o bebê ou essa criança, eles vão poder sentir essa energia e não vão conseguir relaxar para dormir. Faz sentido para vocês? Quando a gente está muito pensando, eu tenho que fazer isso. Vou dar um exemplo meu. Quando o José Carlos tinha 1 ano, eu entrei e comecei a trabalhar, porque eu sentia que eu precisava contribuir de alguma outra forma. Muitas mães falam essa palavra, e eu vou trazer essa palavra para vocês. Eu me sentia uma inútil, porque eu não estava fazendo nada. Ou seja, o fazer nada das mães é não contribuir financeiramente ou ter o seu próprio dinheiro, né? Muitas mães passam por isso e entram nesse estado de ansiedade. Então, eu comecei a trabalhar quando ele tinha 1 ano, home office, né? Numa agência de marketing, e eu comecei a sentir que do meu processo ali de estar em conexão com meu filho, eu passei a estar sem dormir, preocupada, querendo gerar resultados, e não era aquele momento, né? Passei alguns meses fazendo isso e depois eu tive que sair, porque o meu foco, a minha função era outra ali, né? Mas eu tive que passar por esse processo para a gente entender. E aí, para você não precisar passar por esse processo, eu tô aqui para poder contribuir, que fique mais leve para você nesse caminho, tá? Qual é a ligação do ambiente com essa criança que ela não consegue, tem essa dificuldade para dormir? Ambiente caótico, sem rotina. Faz sentido? Muitas mães, elas falam, meu filho não consegue dormir. Eu também não consigo dormir. Mas que horário que você vai dormir? 11 da noite. Ok. 11 da noite, para os nossos estudos aqui, não é um horário para uma criança estar na cama. A partir das 6 horas, quando o sol se baixa, né, quando ele se põe, é o horário em que a criança vai começar a estimular os hormônios ali do sono para o crescimento. Então, ela precisa começar a entender que o corpo dela precisa entrar em descanso. E de manhã, assim que o sol se põe, ela já pode. Por isso que tem muitas crianças que acordam 6 da manhã, 6, 7 da manhã, porque é o horário que ela deveria estar realmente acordando, tá? O bebê, ele vai sempre sentir a energia da mãe, ok? Então, se a mãe está ansiosa, ela não vai conseguir dormir. Esse ambiente caótico e sem rotina não vai trazer segurança. E através da previsibilidade, adoro essa palavra, ela pode fazer com que a criança tenha dificuldades para se entregar ao sono. Sabe quando a criança vai assistir um filme? E aí, meu filho agora está gostando de assistir... Qual que é, filho? Moana 2, né? Saiu lá na Disney, ele tá lá assistindo. E aí, ele vai assistir 10 vezes o filme. Porque a criança, ela gosta de saber tudo o que vai acontecer. Então, agora vai acontecer isso, daqui a pouco vai acontecer aquilo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Então, é por isso, porque na cabeça da criança é assim que funciona. Ela precisa entender e saber. Então, você já passou com seu filho um dia em que você mudou completamente a rotina? Ou na sua casa não tem organização. Essa criança, ela vai ficar realmente agitada, ela não vai conseguir dormir, a imunidade dela vai cair porque ela não se sente segura. Então, percebe como é que a rotina, o ambiente dessa casa está para trazer mais segurança, né? Então, assim, hoje a gente vai acordar e vai fazer isso, 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 isso. A criança não estava esperando aquilo. Na cabecinha dela, ela ia acordar, tomar o café da manhã dela, ela ia brincar um pouquinho, ela ia almoçar, ela ia para a escola. Na escola, ela sabe que aquele dia vai ter tal e tal, porque aquilo é a segurança da criança. Tudo bem? Pais, qual que é a ligação de vocês nessa dificuldade de dormir dessa criança? Quando o pai é ausente ou a relação dos pais é sempre instável, a criança pode sentir inconscientemente que, de alguma forma, ela vai
tá com medo, né, que o pai ou a mãe vão desaparecer quando essa criança vai dormir. Então ela quer estar sempre ali no peito da mãe, com a mãe, segurando o pai, dormindo com os dois. Então, assim, cada vez mais o pai mais presente vai trazer uma estabilidade emocional para essa criança. Tudo bem? E qual é a ligação genética que a gente tem com essa dificuldade de dormir? As crianças que herdam da família padrões de hipervigilância, ligados a traumas ancestrais de insegurança ou medos. E aí a gente pode contribuir em reprogramações para que essas heranças genéticas sejam liberadas e a gente possa fluir. Tudo bem? Por hoje foi isso. Eu acredito que eu tenha trazido aí muitas consciências, muitas informações para as mães, porque eu quero deixar um convite para você. Eu tenho, né, esses cuidados mãe e filho, para que a gente possa olhar para essas crianças e cuidar do físico dessa criança, se já instalou, né? Então, ou seja, dificuldade de dormir, infecções recorrentes, ansiedade e agitação, problemas de intestino, alergia e problemas de peles, entre outros. Conseguimos acolher essas crianças da melhor forma e eu vou acolhê-las com a aromaterapia. E com a mãe, nós fazemos uma sessão clareza, que vocês já conhecem, eu acredito, a minha sessão clareza, onde eu vou trazer clareza para esses incômodos ou queixas que essa mãe vai me trazer. E na sessão clareza eu vou trazer as possibilidades e eu tenho um pacote terapêutico específico para os cuidados com essa mãe, com reprogramações, com alinhamentos, não só com a epigenética, né, com essa mudança, reprogramação, mas também com alinhamentos emocionais, ok? Então, liberações, e vai ser muito especial. Eu quero muito poder contribuir na sua maternidade e nesse caminhar com a sua criança. Então, é isso! Por hoje, eu acredito que seja só, Neto. Como é que tá aí? Faz tudo total sentido. Cleusa, um beijo, bom dia, bom dia, bom dia. A parceria mãe e pai importa. A parceria da mãe e pai importa. A gente sabe que hoje em dia nem todo casal está junto. E a gente sabe também que muitas mães são mães solos e elas sentem sim essa criança cada vez mais. Eu tô atendendo mais mães, né? Então, para todos os casos, a gente tem um olhar, tá? Porque é um olhar único, um olhar de uma história, né? De uma herança genética e a gente vai cuidar e acolher da melhor forma. Tudo bem? Gratidão por todos que estiveram comigo. Eu vou deixar o link depois para vocês enviarem para muitas mamães, porque eu acredito que vai contribuir muito na vida de vocês. Eu acho que vai criar um pouco de consciência. Algumas coisas que eu falei aqui na época que eu tive meu filho, eu não tinha essa consciência, né? Não tinha esse entendimento e eu gostaria muito que alguém falasse isso para mim, que eu falar, agora faz todo sentido, bora lá olhar para isso. Eu quero agradecer sempre os meus parceiros. Então, a Mari da Obra Prima, que cuida da minha beleza. A Meire, que traz todas essas flores lindas para as minhas ikebanas, para as nossas ikebanas. Márcio e Roberto Lucato, pelo espaço, pelo farol. Neto, muito obrigada. Rede Construir. E é isso, gente. Quero convidar vocês. Falando em Ikebana, né? Minhas aulas de Ikebana já vão começar. Próximo mês estaremos aí, aulas adulto e kids. E aí, quem quiser mais informações, entre em contato comigo. Meu Instagram tá aqui, @tispereira. E aí me manda uma mensagem lá, eu mando para vocês sobre as aulas. Teremos vários eventos no mês que vem. E é isso! Terça que vem, 10h30, estaremos juntos no Pod com a Tis. Gratidão por estarem comigo. Encaminha essa live, esse podcast para o maior número de mães. Eu quero contribuir na vida de vocês também. Gratidão, até a semana que vem. Um beijo!